Olá, então, a todos. É com muita alegria, então, que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura do IFTM, ela dá prosseguimento às discussões acerca do processo de curricularização da extensão, bem como da extensão como um todo, né, do seu ponto de vista conceitual. E, dentre as várias atividades aí que nós estamos desenvolvendo aí nesse segundo semestre, como a construção da política de extensão do IFTM, que é um documento que nós ainda não tínhamos, esse é um dos primeiros eventos que a gente vai estar fazendo aí com a comunidade, para fazer, então, a ampliação, né, das discussões acerca da temática extensão como um todo. Hoje, especificamente, então, dentro aqui do ciclo de debates, nós estaremos conversando aqui com o professor Edson José Neves Júnior. Seja bem-vindo, Edson. O Edson é professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. E Edson tem aí como autoria um artigo, né, que vocês tiveram acesso, tá certo? E o seu artigo aí a respeito da acreditação curricular da extensão, né, algumas definições conceituais, enfim, ele está disponível aqui no Meet, para quem quiser, é só clicar ali no pontinho aquele de exclamação, né, que tem invertido ali. Vocês podem acessar também lá no link do evento em si, que está disponível, no e-mail que foi enviado para vocês. E esse artigo, então, ele traz uma discussão acerca do conceito de extensão, algumas questões que são básicas e fundamentais que nós tenhamos em mente, e traz aí a questão da discussão, né, da curricularização. O Edson vai trazer, então, uma apresentação para nós e que a gente possa, então, após essa explanação inicial, levantar aí discussões acerca da temática que vão, digamos, com certeza contribuir muito para esse processo, né, novo que nós, do IFTM, aí, estamos em plena implementação. Edson, a palavra é sua, fique à vontade. O tempo, você fica à vontade aí para discutir. Não sei se você quer combinar com o pessoal questão de perguntas, deixar só para o final, se não, aí fica bem livre para você, tá? Ok, obrigado, Helder. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, apesar da pandemia. Esse é o nosso novo normal, né? Então, normalmente a gente começa com essas considerações. Espero que esse momento ruim passe logo. Gostaria, antes de começar, agradecer o convite do professor Helder, o coordenador-geral de extensão do IFTM, pela oportunidade de falar um pouco sobre essa minha pesquisa mais recente, uma pesquisa paralela sobre extensão. Cumprimentar também aqui os colegas professores, técnicos, eventualmente, que estejam assistindo, por se dedicar, né, reservar um espacinho do seu tempo para nós conversarmos um pouco sobre extensão hoje e sobre essa demanda que nos surgiu em tempos recentes sobre a curricularização, a inserção obrigatória da extensão nos currículos de graduação, e também falar sobre o formato. O formato, eu preparei aqui uma fala, mas acredito que minha fala vai ser rápida, e depois a gente pode abrir para perguntas, a gente pode deixar para discussão com todos, a não ser que se tenha algum posicionamento contrário. De todo modo, quando a Jaqueline, que minha companheira, falou comigo sobre essa palestra, sobre essa conversa, aliás, deixei claro que era melhor ser uma conversa até para palestrar, porque palestrar para colegas não é muito legal, né? Vocês estão envolvidos no dia a dia da instituição, né, do ensino superior, ensino técnico, ensino médio, não tem sentido eu ocupar muito do tempo de vocês com uma fala aqui muito extensa. Então, a ideia é apresentar alguns elementos do artigo e depois, né, a gente partir para a conversa, para a discussão entre a gente, tá? Primeiro, né, essa fala é pautada no artigo que o professor Helder acabou de mencionar, chamado Alternativas para Acreditação Curricular da Extensão, Definições Conceituais e Análise Normativa. A história desse artigo, ela vem lá de 2018, não necessariamente ele começou a ser escrito ali, mas o meu interesse pelo tema começou ali, porque dentro do Instituto de Economia e Relações Internacionais, onde eu sou docente, iniciou-se uma discussão sobre a curricularização que passava a ser, no final do ano de 2018, obrigatória, né, a partir da resolução do Conselho Nacional de Educação, resolução 07,
determinando que até o final de 2021, os cursos de graduação obrigatoriamente deveriam incorporar os 10% da sua carga horária total como atividades de extensão, nas quais os estudantes sejam agentes ativos, né, sejam os executores das ações de extensão. Então, isso vem lá no final de 2018, esse meu interesse também. Na ocasião, eu também, no começo de 2019, eu fui eleito coordenador de extensão do Instituto de Economia, né, daí a gente voltou agora a debater, mas daí com a responsabilidade de implementar, e na mesma ocasião também eu convidei a professora Jaqueline para escrever comigo esse artigo, para pesquisar, para desenvolver essa ideia do que era. Isso porque a professora Jaqueline, só esclarecendo, não está aqui com a gente hoje, porque ela tem uma reunião no IFTM que começou 1h30, então eu consigo ouvi-la, que ela está ali no outro espaço da casa, e ela está na outra reunião do IFTM, que foi marcada um pouco antes dessa aqui, então ficou na minha incumbência. Mas voltando aqui, o nosso objetivo, então, lá em 2019, com o tema da extensão, era justamente tentar descobrir o que era isso, né? O que é essa curricularização da extensão, e associado a isso uma ideia que é anterior, que é qual a nova concepção da extensão que se pensava naquele momento por parte do Conselho Nacional de Educação, que era também derivada de outras discussões mais antigas, né, conduzidas pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão, conduzidas nas discussões do Plano Nacional de Educação, o tal do PNE, né, que em 2014 colocou os 10% como obrigatório, mas não estabeleceu metas. De todo modo, né, a nossa preocupação era essa, naquele momento, compreender, então, essa nova concepção de extensão que se apresentava nos documentos regulatórios e, por outro lado, também tentar entender o que outras instituições de ensino superior estavam fazendo até o momento, tinham pensado em incorporar os 10%. Né? De que forma? Daí vem a discussão essa sobre curricularização e creditação, deixando bem claro que curricularização e creditação, via de regra, elas são utilizadas, esses dois termos são utilizados como sinônimos. Tem pequenas diferenças. A curricularização é pensar como a extensão vai ser inserida dentro do projeto pedagógico, tendo como referência, né, o plano que se tem da unidade, o plano que se tem com a inclusão da extensão. A acreditação é algo mais operacional, ou seja, como vai ser creditado para o aluno, como isso vai funcionar no dia a dia. E as duas concepções nos eram bastante misteriosas naquele momento, em 2019, quando isso passou a ser uma meta determinada pelo Conselho Nacional de Educação e, obviamente, passa a ser obrigatório na incorporação para os cursos, não no final de 2021, porque no final de 2020, do ano passado, teve um adendo, teve uma nova resolução ampliando em mais um ano essa política, né? Então, no final de 2022, caso nada mude até lá, os cursos de graduação do ensino superior devem ter curricularizado, ou pelo menos formalizado a curricularização nos seus projetos pedagógicos, né? Então, era, naquele momento, em 2019, esse nosso questionamento. Então, a minha fala aqui vai se organizar nesses dois pontos. Primeiro, essa nova concepção da extensão e, segundo, nos modelos que se mostraram para nós na leitura dos documentos normativos, os modelos de curricularização e acreditação da extensão, né, que é o que está lá no texto. Depois a gente pode discutir, conversar um pouco mais para ampliar a nossa concepção sobre isso. Primeiro, o que é a extensão atual, né? O que era a extensão anterior a isso? A extensão anterior a isso, ela tinha uma definição meio polissêmica, né? Tudo que não era ensino e que não era pesquisa era jogado como extensão, né? Então, essa era a nossa concepção para o ensino superior. Tinha as nossas atividades regulares de pesquisa, nós temos, obrigatoriamente, as nossas atividades de ensino e todas aquelas outras tarefas que fazem parte da vida acadêmica e que não eram caracterizadas como ensino e pesquisa, a gente classificava nesse rótulo da extensão. Isso acabava sendo muito problemático, né, porque fugia bastante da regra normativa que se tinha até então. A extensão, ela sempre foi pensada como voltada para fora, mas nunca
explicada como deveria ser essa projeção para fora da instituição. Então, né, em função dessa indefinição normativa, né, de ser voltado para fora, mas não dizer como, tudo que, né, não se encaixava nos padrões convencionais era jogado como extensão. Então, daí, vocês imaginem a quantidade de ações diferentes, né, que eram todas regimentadas nessa percepção bastante polissêmica, e esse é o termo que se usa na bibliografia para definir uma versão anterior de extensão. O que é que mudou? Né? O que é que mudou com esta nova concepção? Daí, de 2014 para cá, em especial de 2014 para cá, há uma pressão cada vez maior para caracterizar a extensão de acordo com as normas que já existiam antes. Ou seja, ela deve ser voltada exclusivamente para fora da universidade, né? E ser feita, mas aí restam algumas dúvidas que eu vou falar um pouco depois. Mas há essa preocupação, né, de caracterizar a extensão como algo voltado para a comunidade externa. Eu lembro que antes, vocês devem também ter feito isso, né, nessa concepção convencional de extensão, a gente fazia lá um seminário acadêmico, né, e dizia aberto para a comunidade. Este colocar em algum canto ali, né, que é aberto para a comunidade, já atendia, então, a caracterização. Porventura, se alguém visse o que estava acontecendo no IFTM, né, e quisesse ir assistir a atividade essa que era caracterizada como extensão, obviamente era aberto. Então, nós tínhamos essa concepção. O que muda agora, né? O que muda é que a extensão ela parte de alguns critérios fundamentais. Primeiro é o critério da interação dialógica. Isso aparece em quase todos os documentos de 2014 para cá, né? Na Política Nacional de Extensão do Fórum de Pró-Reitores, no Plano Nacional de Educação e na Resolução 07 de 2018. O que é interação dialógica? Ela tem uma indefinição que, no final, ela acaba sendo resolvida das duas formas, atendendo as duas interpretações. Uma interpretação é que a interação dialógica com a comunidade externa deve partir das necessidades dessa comunidade externa. Então, para qualquer curso, qualquer evento de extensão, qualquer atividade nessa categoria, deve-se partir de uma dialogicidade com entidades externas à instituição, ao IFTM aqui no caso, e investigar quais são as necessidades dessas organizações, desses movimentos, dessas empresas, e daí a concepção aqui do que é externo é bastante ampla. Outra concepção, né, outra interpretação disso é que as ações de extensão elas devem ser feitas exclusivamente para o público externo, sem necessariamente aqui haver um diálogo e uma parceria na constituição da ação de extensão. Então, se você faz algo que é voltado exclusivamente para instituições externas e oferece a elas, isso já, em uma outra interpretação dessa interação dialógica, também seria possível. Hoje em dia, né, pelo menos aqui é o caso da UFO, essas duas abordagens elas são válidas dentro dessa lógica da interação dialógica. Tá? Um outro critério básico é a formação cidadã dos estudantes, uma formação interdisciplinar e articulada com ensino e pesquisa, né, que eles chamam da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Isso tem a ver com uma intervenção qualificada da instituição de ensino na sociedade. E foi feito, né, sendo bastante direto aqui, para diferenciar a extensão que é feita no Brasil com a extensão que é feita em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, a extensão ela não tem um caráter associado ao que os alunos aprendem no curso, não necessariamente. Então, por exemplo, uma ação de assistência social, ela pode ser caracterizada como extensão. Se os alunos fazem lá um projeto de arrecadação de alimentos, alguma coisa assim, isso é caracterizado como extensão, porque não tem a ver com o que os alunos aprendem, né, com os estudantes aprendem na universidade ou no curso superior, mas é voltado para comunidades externas. Então, aqui no Brasil, eles meio que limitaram essa possibilidade. Tem que ser vinculado ao que o estudante aprende no seu dia a dia
em um curso superior. No caso, né, eu imagino que muitos de vocês aqui que estejam presentes na nossa conversa sejam professores também do ensino técnico. Pelas conversas que eu tive com a Jaqueline, há uma pretensão de ampliar os programas de extensão também para o ensino técnico, né, essa obrigatoriedade, a curricularização também para o técnico. Então, nessa abordagem brasileira, né, nessa normatização brasileira, o que é visto como extensão é aquilo que parte da formação interdisciplinar do estudante e vai para a comunidade externa. Uma outra característica também dessa abordagem extensionista é a intervenção transformadora dialética ou dialógica, né? Eu já vi esses dois termos. O que é isso? É para tentar superar certas concepções, como sugerida pelo Paulo Freire no livro que ele escreveu há bastante tempo sobre extensão e comunicação, para superar essa verticalização que, via de regra, as universidades têm quando vão para fora, ou seja, dizer para a sociedade, dizer para as organizações sociais, para os movimentos, para as empresas, o que elas devem fazer de maneira unilateral, ou seja, nós somos especialistas e vamos dizer para a sociedade exatamente o que eles devem fazer, desconsiderando qualquer história desta mesma sociedade. É mais uma recomendação forte nesse sentido, justamente para não parecer, não ter uma certa arrogância e prepotência por parte dos intelectuais em relação ao resto da sociedade. Tem que ser dialógico, tem que pretender saber o que a sociedade faz, o que a sociedade quer, e a partir disso, a partir dessas demandas, tentar fazer uma política transformadora. E, ao mesmo tempo que se faz essa política transformadora com o resto da sociedade, também tem o retorno, ou seja, a universidade se transforma porque tem uma conexão maior com o que está no entorno. A instituição de ensino superior acaba também se transformando porque promove uma interação recorrente, né, contínua, com setores externos a ela. E esse é um ponto fundamental também dessa nova concepção. Uma outra concepção aqui, e que fica cada vez mais claro, e tomara que essa é uma dúvida que os meus colegas aqui ainda têm, até hoje, muitos dos meus colegas aqui no UFO ainda têm, que a extensão, neste caso, nessa nova abordagem, ela transforma o estudante, transforma o nosso discente em um ator ativo da execução da extensão, do planejamento supervisionado e da execução da extensão. Em outras palavras, o aluno assistir uma palestra, o aluno assistir qualquer evento, né, participar como ouvinte, de forma passiva, de um evento de extensão, que se caracteriza como extensão na concepção convencional, não serve. O que nós temos que ter agora é um planejamento de intervenção e a execução da intervenção feita por esses estudantes, né, pelos nossos estudantes que vão ter que sair para a sociedade e apresentar o que eles aprendem aqui, né? Seria a nossa grande contribuição. E na base de tudo isso, há uma concepção política da extensão, né? Uma concepção bastante já consolidada no meio acadêmico, que é a forma da universidade, dos cursos superiores, da instituição de ensino superior, ou no caso técnico, demonstrar, né, para a sociedade as suas características, as suas contribuições, os seus valores. É isso. Eu não estou dizendo que até então eles não contribuem, mas essa é uma forma de ampliar a nossa projeção na sociedade. Aí vem uma discussão mais ampla, não sei se vale a pena a gente ter ela aqui, mas um dos campos da filosofia da ciência, da história da ciência, indica que, durante muito tempo, a sociedade nos deu uma carta branca. Deu uma carta branca para o ensino superior fazer suas pesquisas, acreditando no progresso decorrente dessas atividades. Ou seja, a universidade, os cursos superiores, o ensino técnico promove o progresso social lá, né? Então, portanto, nós não precisamos nos preocupar com este progresso que é feito lá, porque, no final das contas, eles vão ser benéficos para a sociedade como um todo. Contudo, dos anos 80, 90 para cá, ataques sistemáticos contra o ensino superior têm sido promovidos, né? E eles são cada vez maiores e, atualmente, ele se torna bastante explícito. No caso do brasileiro, é evidente, isso é bastante evidente.
Então, a universidade e a sociedade deixou de dar essa carta branca, ou cada vez dá menos essa carta branca para o ensino superior, para desenvolver os seus trabalhos. E ela quer saber o que é feito aqui dentro. A extensão seria, né, uma forma de apresentar a essa sociedade o que é feito aqui, e mais do que isso, numa segunda etapa, não só apresentar o que é feito aqui, mas inserir projetos transformadores nessa própria sociedade. Então, essas são as concepções basilares que sustentam a abordagem da extensão atual. Tá? Então, essa é uma discussão sobre a nova concepção da extensão, que não é, como eu disse antes, não é bem nova. O problema é que antes ela é interpretada da forma que se queria, porque tudo que não era ensino e não era pesquisa era jogado lá. Tá? Então, agora, pelo menos, há um esforço para a definição. Uma segunda parte da minha fala aqui é justamente sobre a curricularização e creditação da extensão. A proposta, essa de curricularizar a extensão, de torná-la obrigatória dentro das graduações, ela não é de agora. Ela vem lá dos anos 90, no final dos anos 90. Se eu não me engano, no segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, já havia essa proposta que foi incorporada no Plano Nacional de Educação de 2001, ali no finalzinho do governo dele. Essa proposta ela tinha um caráter mais assistencialista e comercial, ou seja, os cursos de ensino superior têm que sair da universidade para procurar financiamento no exterior, né, na comunidade externa, financiar o ensino público, até em função dos cortes de gastos que aconteceram nos anos 90. Então, essa concepção de extensão, ela tinha esse viés mais comercial, mercantil, de financiar projetos dentro das instituições de ensino superior. Em 2014, isso volta, mas sem esse caráter tão marcante comercial e mais com esse caráter último que eu mencionei antes do transformador da sociedade, de intervenção social, de colaboração em igualdade de condições com comunidades externas, para a promoção do desenvolvimento conjunto e também, né, publicização do que é feito nas instituições de ensino superior. Essa versão, então, é de 2014, e 2014, no Plano Nacional de Educação, coloca até 2024 como uma meta. Em função dessa determinação de 2014, o Conselho Nacional de Educação passou a discutir, né, como deveria ser feita a curricularização, e em 2018, no final de 2018, 18 de dezembro deste ano, determinou que, em 3 anos, os cursos superiores, obrigatoriamente os cursos superiores, eles sugerem, né, para os outros também, para os outros níveis de ensino, que isso seja feito, mas determinou exclusivamente para os cursos de graduação do Brasil que devam incorporar 10% da sua carga horária como atividades obrigatórias de extensão, na forma, e daí o formato que isso tem que ser feito é aberto. Não há nenhuma determinação dizendo tem que ser exatamente assim, em disciplinas, ou tem que ser programas, ou tem que ser de alguma outra forma. Está dizendo que tem que fazer. E 10% da carga horária tem que ser feita nesse sentido. Isso não implica, por exemplo, o aumento de carga horária do ensino. Então, se vocês têm aí uma matriz curricular de 2.000 horas, isso não implica necessariamente que vai ter que aumentar a carga horária de ensino já estabelecida, mas vai ter que ter lá 200 horas que são correspondentes aos 10% do ensino total. Isso acaba ficando claro também nas normativas que estão determinadas na resolução e no Plano Nacional de Educação. Com base nessa necessidade, eu e a Jaqueline fomos procurar em várias universidades e institutos federais o que tinha sido feito até então dentro das normas. Por que dentro das normas? Porque até então pouquíssimos cursos tinham feito algum avanço na curricularização da extensão e tinham mostrado o resultado das suas práticas. Não, a gente achou pouquíssimos mesmo, e os que tinham não apresentavam os resultados, né? Não tinha uma publicação que nos servisse de referência para saber o que funcionou e o que não funcionou. Nós tínhamos, então, um conjunto de normas. Nós tínhamos algumas práticas normativas que tinham mostrado fracassadas, mas as práticas eram práticas normativas e não necessariamente práticas de execução. Por exemplo, a Federal do Rio de Janeiro tinha pensado lá em um modelo, só que em algum momento eles perceberam que aquele modelo de curricularização não ia dar certo,
porque uma boa quantidade de cursos não atendiam, não seguiam, não conseguiriam atender aquele padrão. Daí eles suspenderam aquela norma, que nem chegou a ser aplicada, e pensaram num modelo mais abrangente. Mas, via de regra, os tipos ideais que surgiram dessa bibliografia são 3, que estão lá no texto que o professor Helder gentilmente disponibilizou para vocês. Tem 3 modelos, né, de curricularização e acreditação. O primeiro modelo é o modelo de disciplinas de extensão, ou seja, você criar um componente curricular muito parecido com uma disciplina, com um professor responsável, com uma carga horária especificada, que vai ser responsável, ou que vão ser responsáveis, no caso de mais de um professor, para levar a curricularização a bom termo, ou seja, garantir os 10% de atividade de extensão para os estudantes. Essa alternativa, pelo que eu conversei com a professora Jaqueline, que é colega de vocês aqui no campus do Uberlândia Centro, inclusive já tem sido avançada em alguns campos aqui. No próprio campus do Uberlândia Centro, parece que já há um consenso sobre essa alternativa. Essa alternativa da curricularização via disciplina específica, ela garante uma oferta, né? Essa é a vantagem dela, é uma das grandes vantagens, que ela garante a oferta regular, porque você atribui a disciplina a um professor específico, ou 2 ou 3 professores específicos, que vão ter que, num período de tempo determinado, aliás, oferecer aquelas disciplinas. Daí o nome pode ser o que vocês acharem melhor. Aqui no caso da UFO, são as atividades curriculares de extensão. Esse é o nome da disciplina, entre aspas, que é um outro componente curricular, mas se parece bastante com a disciplina regular, inclusive na carga horária. A carga horária lá de 60 horas, que é o nosso caso, vão se chamar atividades curriculares de extensão 1, 2, 3, 4, 5, para atender os 10%. Essa é uma vantagem. A segunda vantagem das disciplinas de extensão é que elas aproveitam aqueles que já, em algum momento da sua carreira, trabalharam com extensão, ou são especialistas, ou são entusiastas, né? São entusiastas da extensão como modalidade consagrada da academia. Daí você direciona esses professores para essas disciplinas e a oferta e uma empolgação está garantida, ou seja, ele vai fazer aquilo, pelo menos por uma convicção pessoal da necessidade da universidade, da instituição de ensino superior sair, né, da Torre de Marfim, que é o nome que normalmente se atribui a ele, sair da universidade, sair do curso e ir para a sociedade. As desvantagens, né? A desvantagem nesse caso aqui é que a desvantagem é muito parecida com a vantagem, que você forma um professor extensionista. Não é um problema formar um professor extensionista, o problema é que você direciona a extensão da unidade, né, dos campos aqui, para um grupo específico de professores, e isso gera uma especialização dentro da unidade, de acordo com a formação e preferências. Por exemplo, né, pensando aqui no caso do IFPM, se vocês atribuem toda a extensão para os professores de humanas, só aqui levantando um caso, a extensão na instituição, no campus de cada um de vocês, ela vai ter a cara, portanto, de humanas, porque o professor ele é formado naquela área. Ele tem toda uma trajetória de formação no ensino, na pesquisa naquela área. Então, seria exagerado pensar que ele avançaria para outros campos. Ele vai fazer a extensão de acordo com o que ele é formado, a sua área de expertise, o que ele mais conhece sobre o assunto. E daí gera aquela situação um tanto peculiar, né, que reverte um pouco a própria lógica da extensão de ser interdisciplinar, que a gente vai ter um grupo de professores responsabilizados por aquilo e o resto dos professores vão saber o que acontece na extensão da unidade. Então, aquele caráter interdisciplinar que era pensado no começo da extensão para ser algo planejado em coletivo e implementado também de forma coletiva, ele é deixado de lado. Tem, obviamente, como eu disse, as vantagens anteriores a essa, que é a atribuição. E também, né, nós estamos lidando com um problema na UFO agora, pelo menos é um problema que vai aparecer daqui para frente, que é a dupla certificação. No caso da UFO, todo professor que oferece uma disciplina, ele tem que registrar também um sistema de extensão, os projetos ou o projeto que ele vai desenvolver ao longo daquele semestre. O problema daí vem que ele vai ter uma disciplina de extensão, que é uma disciplina de ensino atribuída a ele, e ele vai ter também uma certificação como coordenador de uma atividade de extensão com muitas horas.
Isso, do ponto de vista legal, pode se converter em um problema justamente porque você tem, né, lhe foi atribuído uma tarefa que é o ensino, mas ao mesmo tempo aquela tarefa de ensino exige uma certificação de extensão. Isso é um problema talvez mais fácil de resolver. Eu não sei se vocês já têm discutido como superar essa parte aí, né, esse problema mais formal, mas acaba, nesses períodos de Ministério Público nos incomodando com alguma frequência, podendo ser algo a ser criticado. Por que o professor aquele, então, tem duas certificações que, vocês lembram, servem para progressão, né? Você tem uma disciplina, a disciplina ela conta para progressão e o certificado de extensão também conta, né? Os dois feitos no mesmo período em paralelo. Esse pode ser um problema. Então, esse é o primeiro modelo, o modelo de disciplinas de extensão. Tem um modelo que é parecido com esse, mas não é exatamente igual, que eu vi na Unifesp, por exemplo. Esse modelo da disciplina que eu mencionei antes, são várias universidades que estão adotando, via de regra, eles adotam esse e associam a outros. A UFA, por exemplo, tem uma forte recomendação que os cursos façam as disciplinas de extensão, mas deixa aberto no regulamento que se alguma outra unidade quiser fazer diferente, pode, mas a recomendação da Pró-Reitoria de Graduação e da Pró-Reitoria de Extensão, aqui no nosso caso, é esse, a disciplina de extensão. Tem um segundo modelo, então, que é a associação da extensão com disciplinas já existentes. Esse é um caso que ficou bastante claro na Unifesp, né, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, e que eles têm lá um manual gigantesco de como eles vão fazer isso. O caso da Unifesp é emblemático porque eles têm já, nos currículos de cada um dos cursos, uma grande carga horária prática. Não sei se vocês sabem, mas a Unifesp é muito forte no campo da saúde. Então, os cursos da saúde já têm uma grande carga horária prática, né? Então, para eles, foi uma transição relativamente mais tranquila. Eles vão converter uma parte dessa carga horária prática em atividades de extensão voltadas, né, para a comunidade. Daí isso vai caracterizar lá a tal da curricularização da extensão, que é o modelo que eles adotaram como referência. Qual que é a grande vantagem? Que aproveita essa carga horária prática que eu acabei de mencionar, né? E em outros casos, um viés extensionista que essas disciplinas já tenham. Então, eles fizeram um mapeamento, chegaram à conclusão de que todos os cursos, ou quase todos os cursos, já têm uma carga horária prática muito grande, ou uma carga horária extensionista bem grande também. Então, só fizeram a conversão e para eles foi relativamente tranquilo. Um problema que eles mesmos apontam nos documentos normativos é que vai ter, para esses professores que assumem a disciplina e a extensão, uma sobrecarga de trabalho. Então, a eles vão ser atribuídas mais horas do que aqueles outros que só têm disciplinas teóricas. Esse é um dos problemas. Daí o professor, o docente, ele vai ter que se responsabilizar não apenas pelo conteúdo teórico da disciplina, mas também por acompanhar os estudantes na realização da carga horária prática, aliás, da carga horária agora, no caso, extensionista. Em atividades como, por exemplo, o trabalho de campo. Eles vão ter que estar em campo, e não tem estrutura para isso. A gente está vivendo num momento particular da universidade pública, que volta e meia, isso aparece, né, de corte de recursos, de ataques sistemáticos contra a própria natureza do ensino superior. Então, pode ser que, nesses casos, fique evidente não só uma sobrecarga de trabalho, mas também a inexistência de estrutura necessária para garantir esse trabalho de campo. Esses são dois modelos. Tem um terceiro modelo, que esse tem na Federal de Minas Gerais, na Federal de Pernambuco, na Federal de Sergipe ou da Paraíba, de Sergipe não, da Paraíba, que são alguns que eu pesquisei, que são os programas ou projetos gerais de cursos ou de unidades acadêmicas. O que são esses projetos ou programas de extensão feitos na unidade? São projetos oferecidos por alguma regularidade, né, e têm responsabilidade compartilhada, eles são periódicos, regulares e têm uma coordenação rotativa. Então, peguem aí no seu campus a quantidade de professor que vocês têm à disposição e digam lá, neste ano de 2021, dos nossos 50 professores, 5 ou 10 serão responsáveis por fazer os programas de extensão que todos os cursos devem fazer com as suas particularidades, né, com alguma área de conexão entre um e outro, e devem ser oferecidos para fora da universidade, para fora da instituição. Então,
Aqueles 5 ou 10 professores terão a responsabilidade de, no ano de 2021, oferecer uma série de programas que vão dar conta das 200 horas, das 100 horas, das 300 horas que os estudantes precisam fazer. No ano seguinte, né, a coordenação de extensão, junto com os docentes, estabelece uma nova rotação, um novo grupo de professores que vai ter que oferecer de novo esses programas que podem ser planejados ou podem ser pensados para aquele ano específico, de acordo com a natureza da extensão pensada no plano de extensão do Instituto. Tá? Esse atende boa parte do que é pensado como extensão lá na concepção nova que se criou nos últimos, digamos, 10 anos, mas ele tem as suas desvantagens também, que depende de um esforço coletivo de preparação, planejamento e execução por parte do campus inteiro. Então, aqui, ao contrário, por exemplo, da disciplina, que é uma atribuição, lá o professor, 1, 2, 3 professores vão ter a responsabilidade de oferecer aquela disciplina e eles que façam lá na disciplina deles o que eles acharem conveniente. Aqui é algo mais coletivo, pensado e dialogado entre coordenação de extensão da unidade, professores e um planejamento de pelo menos médio prazo para atender uma oferta regular de extensão para os estudantes. Essa é a grande preocupação, né? Tem que ser oferta regular, porque nós sabemos como a coisa funciona. Se deixar para a última hora, os alunos vão entrar em polvorosa, vão chegar lá no final do curso, vão dizer, mas eu não fiz os 10%, como é que eu faço, onde que eu vou conseguir isso? E nós sabemos que não vai dar para fazer, né? Na última hora, isso é bastante complicado. Até na modalidade, por exemplo, de atividades complementares, o aluno assiste lá um curso qualquer na internet, falta 10 horas para ele complementar atividades complementares, né, para completar ali a carga horária das atividades complementares. Ele assiste lá um curso, ganha um certificado digital e apresenta aquilo na última hora. Consegui. Mas nesse caso da extensão, que o aluno tem que agir, né, tem que ser o interventor e planejar e executar a atividade de extensão, isso não dá para ser feito na última hora. Então, uma preocupação que se tem por parte da gestão é justamente essa, de garantir uma oferta regular dessas ações de extensão, para que não chegue lá na última hora e o aluno diga, pois eu não consegui, não fiz nada, não me foi oferecido naquele ano específico que eu precisava fazer e quero fazer da última hora. Inevitavelmente, isso vai atrasar a colação de grau, a formatura do estudante e vai implicar, né, na retenção desse mesmo estudante, isso acaba impactando também nos índices e tudo mais, tá? Esses são 3 modelos que até agora estão consagrados nas normas. A prática vai mostrar depois, eu tenho certeza disso, a prática dessas instituições vai mostrar depois mais falhas, né, ou méritos desses 3 modelos de acordo com a sua aplicação e execução nos próximos anos. Nós não temos ainda um balanço sobre isso. Eu não posso dizer para vocês, esse aqui é o melhor porque 10 universidades fizeram, 10 cursos superiores fizeram e o resultado está aqui. Não dá ainda, né? Porque é um procedimento muito novo. O que nós conseguimos fazer é ver esses padrões, os padrões que foram aplicados até então. Existem também, vinculados a esses 3 modelos, umas atividades complementares, não atividades complementares no sentido que nós já conhecemos, mas atividades complementares para que os alunos consigam creditar a extensão. Que no caso aqui, por exemplo, a Federal de Pelotas permitiu que o estágio não obrigatório seja considerado como atividade de extensão, nesse caso aqui, e pode ser curricularizado. Então, o aluno que fez um estágio não obrigatório em alguma empresa, ele pode curricularizar até metade daquela carga horária como atividade de extensão nesse novo formato, desde que ele justifique. Obviamente, fica justificado porque é fora da instituição, né? Então, o estágio não obrigatório. Outras universidades, como a própria UF, têm sugerido que iniciação científica, desde que tenha algum elemento feito para fora da universidade, pode ser, essa carga horária derivada desta ação específica, pode ser aproveitada. Por exemplo, a iniciação científica que tem que apresentar uma amostra das suas pesquisas em outra instituição, né, para uma outra organização, para a sua empresa e por aí vai. Essa parte da carga horária que ele fez na amostra, né, que é da sua iniciação científica, pode ser aproveitada também como atividade curricular de extensão.
E uma outra flexibilização que se tem é que, eventualmente, os alunos podem apresentar carga horária de atividades de extensão nas quais ele foi o executor, mas que ele realizou em outro campus, em outro curso. Vou pegar o caso aqui de Uberlândia. Se um aluno do campus centro descobre que tem um professor lá no outro campus de Uberlândia que está fazendo um projeto de extensão e que precisa de estudantes que podem ser de outros cursos. Ele vai lá, se candidata, é aprovado e faz e executa a tarefa de extensão. Ele é de um campus, mas ele realizou em outro. A carga horária daquele outro campus pode ser aproveitada no seu campus de origem, desde que passe pelo crivo, né, pela aprovação do coordenador de extensão do campus centro, de onde ele é originário. Então, tem algumas flexibilizações aqui, né, nesses 3 casos que eu apresentei para vocês, que mostram o estágio atual da normatização. Como eu mencionei antes, nós temos aqui uma série de regulamentos, normas e padrões. O que nós não temos, e infelizmente isso eu fico devendo, talvez daqui a alguns anos eu consiga voltar e apresentar os resultados para vocês, o que nós não temos são os resultados disso para dizer qual é o mais eficiente de acordo com a característica da instituição, do curso, da unidade, por aí vai. O que eu tinha para apresentar para vocês era isso, pessoal. Então, eu fico aqui à disposição para perguntas, para comentários, ou para o que é que vocês acharem melhor. Era isso. Perfeito, Edson. Obrigado aí pela explanação inicial. Pessoal, então nós vamos proceder, né, da seguinte maneira. Quem quiser fazer o seu questionamento aí, quem tiver possibilidade de abrir sua câmera, fazer o seu questionamento diretamente aí pelo áudio ao Edson, fique à vontade, pode abrir fila com a mãozinha aqui, tá? Então, se vocês puxarem aí a mãozinha, a gente já abre uma fila aqui. E tem a possibilidade também, quem quiser, de colocar no chat aqui questionamentos, certo? E aí, então, aqui no chat nós já temos algum, perfeito? Sim. Então, a Flávia coloca ali inicialmente, na hora que você estava comentando, que ela colocou, né, com relação às atividades, né, dentro da disciplina, elas podem ser registradas, né, como atividade de extensão na pró-reitoria, ou no caso, na coordenação de extensão, né, do campus. E aí você comentou, se quiser comentar novamente ali. E se na disciplina for trabalhada teoria e na extensão for trabalhada a parte prática. Então, acho que podemos iniciar com essa aqui. E aqueles que quiserem aí já se posicionar na fila para fazer o questionamento, fica à vontade. Flávia, obrigado pela pergunta. Aliás, pelas 2 perguntas. Eu acho que a primeira, eu acho que eu já respondi e não respondi ao mesmo tempo, porque eu não tenho uma solução para isso, e arrisco dizer que muitos não têm uma solução para isso, tá? Ou seja, o problema da certificação dupla. Que o professor, no caso, vai ter uma certificação que é a certificação natural que está no sistema da disciplina que ele ministrou, e, ao mesmo tempo, ele tem a obrigação de registrar no sistema de extensão, junto à pró-reitoria, o projeto. Daí, ele vai para a mesma carga horária, né, que lhe foi atribuída, ter 2 certificados diferentes. Eu não sei como isso vai ser resolvido. Uma forma de resolver, né, que está em discussão aqui, é que só vai valer para a progressão, né, para a progressão profissional, a disciplina que foi atribuída. Eu achei meio injusto, mas essa é uma proposta, não foi definido aqui na UFO nada disso, mas a disciplina que foi atribuída, né, a carga horária específica ali de, sei lá, quantas horas, daí vai depender, né, do que está no projeto pedagógico, aqui ela vai valer para a sua progressão. A parte da extensão não vai, porque presume-se que ela já está incluída na própria disciplina. Então, apesar de ter a necessidade de registrar no sistema o projeto de extensão, a ação de extensão, o evento, não sei qual a modalidade, esse não conta para a progressão individual. Isso é um cuidado que se tiveram justamente pela pressão, né, de fora para dentro. Aquela coisa, mas o professor já teve a carga horária atribuída, ele já tem um salário que é derivado justamente do ensino, portanto, ele está ganhando outro certificado, outro comprovante para a progressão, que é da extensão. Isso não pode. Então, é o que tem avançado. Mas, assim, tem que ver dentro da instituição aí, do IFTM, qual a solução para isso, se atribui os 2 sem problema,
né? Conta-se que isso não vai ser um obstáculo lá na frente, ou se faz de outro jeito, mas esse é um dos problemas da prática que não foi resolvido aqui agora. E a segunda pergunta sobre que uma parte da disciplina é teoria e a outra parte é a prática, sim, esse é o que está sendo pensado. O problema é a sobrecarga, né? Tem alguns professores que vão ganhar lá a mesma quantidade de hora que outros, que não têm a parte prática associada à disciplina ou a parte extensionista. Então, por exemplo, se eu tenho lá 2 disciplinas, e uma delas tem a atividade de extensão vinculada, e o outro professor vai ter as mesmas 2 disciplinas, né, com a mesma carga horária teórica, que não tem a parte prática, e ele vai ter a mesma, digamos, a mesma responsabilidade que eu no campo da teoria, né, de aplicação, de desenvolvimento da teoria da disciplina, mas ele não vai ter a responsabilidade prática, e mesmo assim é atribuída lá a mesma carga horária para os 2. Esse é um cuidado que se tem que ter. Então, na hora de atribuição, tem que levar em consideração a parte de extensão, porque agora não vai chamar mais parte prática, vai chamar de extensão, o quanto de extensão foi atribuído para aquela disciplina, junto com a parte da carga horária teórica de ensino mesmo, consagrada já da disciplina. É um cuidado, é uma recomendação. E vinculado a isso também, a instituição oferecer as condições para que as atividades de extensão sejam executadas. Daí fica aqui esse pacto que se faz entre o ensino, a extensão e a gestão, que tem que se oferecer, porque em alguns casos vai ter que sair, dependendo da atividade que a disciplina propõe, a parte extensionista da disciplina propõe, ela precisa do deslocamento do professor, às vezes um deslocamento frequente do professor para atividades fora da instituição. Daí como é que você vai fazer isso? Enquanto o outro professor não trabalha com extensão, vai apenas para o IFTM para dar aula e volta, o outro não, ele tem que ir para o IFTM, dar aula, voltar e também tem que acompanhar em horários alternativos, em horários diversos, os grupos de alunos que estão desenvolvendo extensão em várias outras partes. Daí, né, vai depender do programa e do tipo de projeto que é feito, vinculado, articulado à disciplina. Então, essa parte da estrutura é importante, porque dependendo de se ter ou não, inviabiliza a própria execução. Tá? Esse é outro problema que a gente tem discutido bastante aqui, e que para nós não ficou claro, inclusive vai voltar a discussão agora nos conselhos de graduação. Atualmente eu estou na coordenação, eu sou coordenador do curso de Relações Internacionais aqui da UFO, e é algo que nós estamos discutindo lá no CONGRAD, Conselho de Graduação, como é que vai ficar esses detalhes, porque a aprovação da norma já aconteceu, né? Mas agora falta a viabilização para que a norma seja cumprida e realizada a contento, para que uns professores não sejam mais prejudicados do que outros. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, né, mas é isso. Não, perfeito. Eu posso ler aqui, eu leio aqui a outra ou você lê aí? Eu vou lendo aqui, que aí você fica tranquilo. Tem a do Elson aqui, que vai também na linha dessa problemática, né, dificuldade em relação a dar condições, né, e a gente conseguir acompanhar essas atividades. E ele traz uma preocupação que realmente ela é muito complicada, que é a questão dos cursos EAD. Então, ele pergunta se você já encontrou alguma instituição, né, que, digamos, está oferecendo extensão dos cursos EAD, certo? Sobretudo licenciaturas, e aí eu faço um complemento na pergunta do Elcio, com a permissão aqui, que não precisa ser EAD, licenciaturas, digamos, presenciais também é um cuidado que a gente precisa ter muito grande. O que você encontrou por aí de normatização nas licenciaturas, visto já aquela carga horária toda picotada que nós temos na licenciatura, com a necessidade das horas de estágio, da prática pedagógica, enfim, né? E aí ele pergunta no final, na sua opinião, quais seriam os melhores modelos para se adotar, então, no EAD, certo? Visto que todas as complexidades aí que pode existir com polo, cidade pequena, aluno trabalhador, distância absurda em relação à sede, enfim. Nossa, essa pergunta é difícil. Vocês só estão fazendo perguntas que me complicam, ainda mais me complicam para orientar políticas públicas pela instituição. Tá? Pessoal, o EAD, né, deixar bem claro aqui que o EAD não é o que nós estamos fazendo agora no ensino remoto. Daí, talvez essa já seja uma conclusão inicial.
O EAD ele precisa de uma estrutura muito maior, muito mais cara, muito mais complexa do que essa que está sendo no ensino remoto. Aqui na UFA a gente adotou esse nome, o ensino remoto, para justamente não se caracterizar como EAD. Não é o EAD no sentido tradicional, que precisa lá de um estúdio, né, para a gravação das aulas, precisa de um grupo de tutoria para acompanhar os estudantes, além das aulas do professor, que precisa de uma série de outras avaliações. Então, primeiro, EAD não é o que a gente está fazendo no ensino remoto. Existem já faculdades, universidades, principalmente privadas, que oferecem curso EAD. Inclusive, há um projeto que eu descobri recentemente, um projeto do Ministério da Educação, de criar uma universidade virtual federal, né, uma universidade federal virtual brasileira, algo que valoriza especificamente esse ensino à distância, que é uma tendência contemporânea, a gente não pode negar, é um tanto quanto insuperável, a gente não vai enterrar o EAD amanhã, é uma nova forma de interação. Nas normatizações que eu encontrei sobre a curricularização da extensão, praticamente todas elas colocam a possibilidade de ser EAD, mas nenhuma delas coloca como isso vai acontecer. Tá? Todas elas dizem lá, o curso pode curricularizar uma parte ou a integralidade das atividades de extensão no formato EAD, mas ninguém diz, a partir do momento que vocês fizerem isso, vai ter uma reformulação, uma estrutura garantida por parte da instituição para formar os professores no EAD primeiro, muitos de nós não têm a formação no ensino à distância, e depois a oferta de cursos na modalidade à distância para fora da instituição, para a comunidade externa, junto a empresas, junto a movimentos sociais, as organizações não governamentais e por aí vai. Tá? Então, esse é um problema. E tem um outro problema que daí vem direto à sua pergunta, que são as licenciaturas. As licenciaturas que já têm uma carga horária prática muito grande. Uma coisa que estão fazendo aqui, né, não aqui na UFA, mas que eu vi também na bibliografia, é justamente pegar uma parte, reduzir a carga horária prática, ou manter a carga horária prática, aumentar a carga horária prática de extensão. A ideia é o aluno que se vire. Né? O aluno que se vire, normalmente, uns cursos de licenciatura têm entre 2 e 3 mil horas, né? Não sei se é mais ou menos isso, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas daí isso implica 300 horas de execução. E associar a prática da execução nas escolas, né, da licenciatura, com a extensão, que vem como um extra. Então, você também teria que fazer um extra para oferecer isso. De novo, daí vem a fonte da minha crítica a todo esse processo, e me desculpe se eu pareci positivo, muito positivo na exposição, é que na exposição está falando das normas. É o fato de isso estar sendo colocado agora como uma exigência para todos, sem a previsão de um orçamento adequado e sem a previsão de uma infraestrutura adequada por parte do governo federal. Então, é uma exigência, mas, ao mesmo tempo, é uma exigência num cenário de cortes de verbas, então, que fica cada vez mais claro. Imagino que o FTM também tenha passado por isso, por restrições orçamentárias, que se coloca esse problema. E daí o problema mais grave ainda, que implica uma dificuldade extra para as licenciaturas, que são as licenciaturas noturnas que o Helder mencionou aqui antes. Né? Como é que quem faz curso noturno vai, se a pessoa trabalha, fazer isso? Então, uma saída que tem se cogitado aqui é que elas façam, de alguma forma, em algum momento da própria aula, né, que se reduza nos semestres que elas têm que fazer isso, essas disciplinas no horário da própria aula. Agora, como vai fazer isso? Como eu disse antes, nós não temos práticas para mostrar o resultado para vocês, ou final de semana. Né? Então, além do aluno ter que cumprir o seu trabalho diário, suas 8 horas diárias ou mais por dia, além dele ir para as aulas teóricas da graduação, ele teria que complementar isso num sábado de manhã, fazendo isso, se não trabalhar sábado de manhã, fazendo atividades de extensão, ou, né, uma alternativa que tem se pensado aqui na UFO mesmo é substituir alguns dias da noite que ele faz a aula, por essas atividades de extensão no mesmo horário. Mas daí, de novo,
vai depender do programa que é feito, orientado para que ele consiga desenvolver essas atividades no horário da aula específica daquela disciplina. Como no caso da UFO, tem se trabalhado com essa história de disciplinas de extensão, é a carga horária específica daquele dia, daquele horário, né, de um dia à noite, por exemplo, uma noite inteira de uma segunda-feira, que ele teria aquela disciplina, mas a disciplina ela não tem parte teórica, ele vai ter que desenvolver a ação de extensão fora da universidade, em alguma organização com o qual, né, aliás, que já foi previamente incorporada no planejamento, no plano de extensão daquela disciplina. Aqui se tem pensado isso, que cada disciplina de extensão vai ter associada a ela a mesma coisa que existem as outras disciplinas normais, que é um plano de ensino. Então, ao invés de um plano de ensino de uma disciplina, nós teremos um plano de extensão da atividade curricular de extensão. E isso já vai estar lá especificado como o estudante vai fazer isso, vai cumprir a carga horária de extensão fora da instituição. Mas, assim, Elson, né, eu não tenho resultado para te apresentar. O que eu tenho aqui é as normas. As normas, como vocês bem sabem, elas têm essa pretensão de dar conta de todos os problemas. Elas vão necessariamente, na defesa da sua aplicação, dizer, não, todos os problemas serão resolvidos lá para frente, mas nós sabemos que, na prática, as normas passam por uma série de revisões depois da sua aplicação, porque os problemas do mundo real eles são diferentes daqueles que são pensados pelo elaborador da norma, pelo elaborador da regra e do projeto. Então, a gente vai ter que ver, na prática, nos próximos anos, como isso vai se desenvolver. Perfeito, Edson. Eu ainda complementaria, em resposta ao Elson. Esse elaborador da norma, ele parece que ele não conhece a realidade dos cursos EAD. Né? Eu trabalhei, nós temos uma série de cursos EAD aqui no IFTM, né? E eu trabalhei junto à licenciatura em matemática e computação, que nós temos aqui. E, assim, é um desafio gigantesco, né? Nós vamos ter que discutir muito, né, essa implementação, porque realmente, se já é difícil pensar no nosso presencial, né, tu imagina agora com um aluno, que eu dava aula, imagina um aluno em Divinópolis, né, e nós aqui em Uberlândia, Uberaba, é bem complexo. Mas vamos lá. Matilde traz o seguinte questionamento: a extensão teria que lidar com a descolonização do saber, com foco no desenvolvimento local e sustentável? Aqui, daí, assim, eu posso responder pela UFO, pelo que nós estamos fazendo aqui. A extensão e a própria universidade, ela se comprometeu com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Aqueles 17 objetivos que existem, as ODS, né? Deixa eu até confirmar se são 17, porque são tantos. Mas, sim, eu acredito que são os 17 objetivos da ONU, que tem por meta justamente esse ponto que você coloca ali, desenvolvimento local e sustentável. Tem uma série de programas que tem essa natureza. Aliás, vários pontos daqueles 17 pontos estão relacionados com o desenvolvimento local e o desenvolvimento sustentável. Então, sim, essa proposta transformadora, que faz parte daquele trecho, está bastante especificada naquele terceiro modelo que eu apresentei para vocês, dos programas, ele tem isso, ele parte disso, tá? Ele parte dessa pretensão de descolonizar o saber, de apresentar para a sociedade o que a universidade faz, mas, ao mesmo tempo, receber dessa própria sociedade o que é consagrado ali. De novo, a gente lida com um problema que já foi mencionado antes, entre a teoria que nós desenvolvemos aqui, né, e a realidade do mundo externo. A realidade do mundo externo é bastante bastante complicada. Nós aqui trabalhamos com tipos ideais, nós aprofundamos, chegamos numa hiperespecialização, mas quando isso sai para a intervenção social, via de regra tem resistências, porque as sociedades, elas têm os seus conservadorismos, elas têm as suas características próprias, que nem sempre são conhecidas por quem faz e pensa o ensino superior, e daí vai ter esse embate. Mas eu acredito, né, tentando ser positivo aqui a respeito da extensão nessa abordagem, que vai acontecer um crescimento mútuo, né? Essa saída para a sociedade vai ser muito boa. Ela vai promover o crescimento dos dois lados, e principalmente essa
a descolonização do saber que já existe de forma enraizada nas instituições de ensino superior. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas, de novo, né, vai lidar com a descolonização do saber. Sim, tem a pretensão de fazer, de ser transformadora na sua essência e promover uma reforma universitária, uma reforma do ensino superior. Sim. Como vai acontecer na prática? I don't know. Tá? Como vai acontecer na prática, a gente ainda não sabe. A tendência, e muitos cursos estão seguindo por isso, inclusive aqui eu fiz essas críticas para dentro da Pró-Reitoria de Extensão, quando eu era coordenador de extensão, e agora também para a Pró-Reitoria de Graduação e no Conselho de Graduação, que o formato de disciplina que foi pensado antes, ele tem a tendência a curricularizar a extensão no sentido negativo. Ou seja, pegar a extensão e colocar lá numa caixinha, né? E aqueles professores que têm uma natureza mais extensionista vão fazer interação com a comunidade, mas o resto da universidade vai ficar alheio a esse processo. Daí não descoloniza saber nenhum, daí não avança nessa interação. Daí a gente faz o que a universidade sempre fez, que é incorporar inovações do exterior que são colocadas de fora para dentro, marginalizá-las, deixar num cantinho e o resto da universidade continua como sempre foi. Então, alguns modelos aqui que eu apresentei tem mais um projeto no sentido esse que você menciona, outros nem tanto. Outros podem justamente manter tudo como está dentro dessa lógica de uma reforma universitária mais de curto alcance, bastante moderada, bastante conservadora. Perfeito, Edson. Elson. Boa tarde, Helder. Boa tarde, professor Edson. Tudo bom? Tudo bom? O trio do Zé aí, né? Helder, Edson, Elson. Um trio sertanejo, já está na moda agora? Pois é, dá quase um trio aí. Parabéns aí, professor Edson, pela discussão aí, né? Pela apresentação aí, um tema muito importante, né? Eu sou coordenador coordenador do curso de licenciatura em computação, né? É EAD, né? E ainda é fomento da UAB, né? Para complicar um pouquinho ainda, né, Helder? E aí a gente está discutindo aí, mas ganhamos um fôlego agora, né? Mais um ano aí para discussões, né? E aí a gente tem que estar discutindo muito, inclusive com a gestão, né? Como você falou, que colocar no papel é uma coisa, executar é outra, né? Eu queria até colocar aqui, né, em relação, eu vi esses dias um evento do IF do Rio Grande do Sul, que o pessoal utiliza a prestação de serviço como extensão, né, e aí eles já têm lá parceria, inclusive tem um portal bem bacana lá, né, que eles já utilizam, e inclusive eles, né, tem lá para professor, para serviço e a instituição como um todo. Esse modelo também, ele tem como ele entrar aí dentro dessa curricularização, como modelo de prestação de serviço, no formato, né, que o IFRS está trabalhando? Perfeito. Você trabalha como extensão também, né, Helder? Você participou também, né? Se puder complementar aí, eu achei interessante. Eu vou complementar com o questionamento da Janaína, que foi nessa linha, que ela comenta sobre isso e quer saber a tua visão, Edson, a respeito do receio, que é um receio nosso, obviamente, que as empresas enxerguem, né, dentro da IES aí, talvez uma parceria interessante. E aí aquela coisa, é um motivo de um receio para ruim? Ou será uma oportunidade? Colocaria nesse sentido, né? E aí, então, como é que você enxerga isso? Acho que é uma boa discussão. Também acho. Tá? A prestação de serviço, Elson, ela entra nesse terceiro modelo que eu apresentei ali, dos programas e projetos. Então, por exemplo, vocês da licenciatura da computação determinam um programa. Um programa de extensão, ele é meio que um guarda-chuva de ações de extensão. Então, lá, digamos, computação para todos, né? Ou computação para empresas. Esse é o nome do programa genérico. E daí, dentro desse programa, se criam várias ações de extensão com natureza diversificada. Então, um curso de extensão, um projeto de extensão, um evento, uma coisa mais, uma prestação de serviço, que é também uma modalidade de extensão.
Tá? E daí, dentro desse guarda-chuva maior, entram as atividades mais pontuais. Esse é um dos modelos, e é voltado também para fora, e tem toda a justificativa para acontecer, porque está previsto na legislação, está lá colocado como entidade exterior à UFO, embora ela seja de direito privado, não tem problema, tá? Não tem problema ser uma entidade de direito privado exterior à universidade, ou faculdade, ou instituição. Tá? Então, ela entra nisso. Quais são os... Daí aqui, falando um pouco da questão da professora Janaína, que menciona ali, imagino que eu tenha entendido isso dentro daquela lógica da comercialização da extensão, né, que foi previsto antes. Não é um problema comercializar, não é um problema desenvolver pesquisa de iniciação, de criação de patente em conjunto, desde que isso esteja bem regulamentado nos contratos da instituição. Né? O que não pode é a instituição, ou pelo menos eu que não, né, não dizer que não pode para outra instituição é um abuso da minha parte, mas o que não é recomendável é que a instituição funcione apenas como um gerador de riqueza para o outro. Né? Então, criar patente, criar inovação e transferir isso para a iniciativa privada, porque daí a gente está falando de desvio de dinheiro de recursos públicos que foram feitos. Não é um desvio no sentido da corrupção, mas na prática acontece isso. Daí a sociedade paga a instituição para existir, né, a instituição de pesquisa, essa instituição de pesquisa cria a inovação e passa essa inovação quase de mão beijada por uma instituição privada. Daí sim teria um problema, né, um problema, inclusive, não sou do direito, mas pode ser que tenha um problema legal envolvido nisso, porque nós estamos falando desse caminho que não é muito interessante. Por isso que eu deixo aqui evidente que nesses casos tem que ser contratos muito bem elaborados, no qual os dois lados, né, tanto a iniciativa privada quanto a instituição pública, consigam aferir ganhos. Ganhos aqui, no caso, não só ganhos intelectuais, ganhos tecnológicos, mas também ganhos financeiros dos dois lados. Nessa circunstância, nessa situação, tudo tranquilo, tudo bem. Né? Eu acho que nesse ponto dá, né? É até recomendável. O problema é esse outro caminho que eu falei, né? Às vezes a iniciativa privada se instala, aproveita uma mão de obra qualificada que se forma dentro de uma instituição pública e explora essa mão de obra qualificada justamente para ganhos privados. Nesse caso, né, daí eu acho que tudo se resolve com um contrato muito bem estabelecido entre os dois lados, os quais fique claro, né, o que vai avançar, o que é permitido passar ou não, do que é feito pelas duas instituições. Eu não sei se eu respondi, mas sim, esse dá, né, dá bem para fazer, entra nessa categoria dos programas da terceira modalidade de curricularização da extensão. Eu acho que talvez, assim, uma das coisas que a gente vem enxergando, os programas, eles talvez sejam o grande trunfo nosso para fazer a curricularização acontecer. Não sei se vai dar certo, isso a gente vai, como você falou já, a gente vai ver ao longo do tempo. E sobre essa questão dessa preocupação, pena a Jaqueline não estar aqui. Para quem não sabe, gente, a Jaqueline, nossa colega do Campus Uberlândia Centro, é a esposa do Edson, Sim. E autora do artigo, tá? Sim. Junto com ele. E a Jaqueline, ela é formada em ciência da computação numa universidade que assim, ela passou pela URGS, e eu passei pela URGS também, Porto Alegre, e essa questão da prestação de serviço dentro da URGS, dentro do curso de ciência da computação, é uma coisa muito forte. Existem laboratórios, para quem, né, não tem conhecimento, que também aqui na UF, não sei como é que é essa relação, né, mas laboratórios da IBM dentro da universidade. É algo assim, para quem não conhece essa realidade, né, grandiosa, é algo fantástico. Só que tem que ser muito bem amarrado juridicamente, né? Sim. Com todo o amparo da Procuradoria, enfim, mas dá sim. Ô, Helder, eu também sou da Federal do Rio Grande do Sul, fiz a graduação lá, conheci o pessoal da licenciatura da computação. Eu me lembro que na época a Microsoft estava lá também, desenvolvendo projetos junto com eles. Então, sempre uma instituição junto, né? Mas daí eles conseguem instituir através da FAURGS e de uma legislação bem estruturada, esses programas de parceria que já existem. Existem na PUC, no Rio Grande do Sul também tem bastante.
E é tecnologia de ponta dentro da universidade, né? O que acaba favorecendo demais a formação. Perfeito. Gabriel pergunta aqui, Edson, o seguinte: os projetos gerais de extensão precisam ser adotados para todos os cursos de um campus ou não necessariamente? Pode ser por curso ou por unidade. Por unidade aqui no caso, que a gente está acostumado a falar unidade na UFO, mas é por campus, né? Eu propus na unidade que eu estou que fosse por curso. Cada um dos 2 cursos que nós temos, o curso de Relações Internacionais e Economia, cada curso desenvolvesse um programa, né, anual com oferta regular. Não, já digo, não passou a proposta, porque o pessoal está mais preocupado com essa oferta regular e atribuição de disciplinas para professores. Essa tem sido a tônica aqui. Então, pensa lá, só que dá um exemplo, né? O curso História, lá, que é formado em História, tem 20 professores, 2, 3 deles a cada ano tem que oferecer um programa, e isso regularmente vai trocando, né? Daí você não é leve, né? 2, 3 professores oferecem no ano, então eles só vão ter que oferecer de novo lá na frente, vão ter que se responsabilizar por este programa, que pode incluir uma série de atividades num ano específico, e essa oferta ela é mantida regular, porque a cada período específico, 1, 2, 3, 5 anos, um grupo de professores assume aquilo. Então, pode ser por curso ou pode ser pela unidade. Daí, né, no caso, o campus. Daí, o campus estabelece lá um programa, um grande programa que prevê. E esse é o grande problema dessa alternativa, que ela tem que ser muito bem planejada e demora um tempo, né? Então, oferece um programa de longa duração, de curta duração, digamos, 2, 3 anos, que naqueles 2, 3 anos vai ter uma série de ações de extensão a ele vinculadas, a esse programa maior vinculado e preparado pela unidade. E daí todos os cursos podem participar. Então, vocês têm que ver, né, dentro desses cursos que são feitos, dessas atividades de extensão que são feitas dentro do programa, quais são os cursos que têm maior proximidade. Então, eu estou pensando aqui no IFTM, pelo que a Jaqueline me fala, sei lá, marketing, logística, administração. Talvez tenham disciplinas, tenham áreas desses cursos que sejam mais próximas, né, não sejam idênticas, mas sejam próximas. Articula 3 cursos em um projeto, em um curso de extensão que é oferecido por uma empresa ou por uma organização não governamental. A ideia varia aqui, né, a natureza disso, mas que é oferecido naquele ano. Então, esses 3 cursos vão lá, mas pode ser também só um curso. Pega lá logística, marketing, oferece um curso específico voltado para uma entidade exterior ao IFTM. Mas, daí, deixando claro, é um programa do campus ou um programa do curso, e dentro desse programa, ações pontuais de extensão que vão ser oferecidas, ou às vezes uma ação só, né? Pode ser um programa que tenha lá um curso vinculado e que atenda, né, a carga horária mínima que é exigida para os 10% lá, que foi regulamentado em 2018. Mas não tem essa determinação que tem que ser um programa para o campus ou tem que ser um programa especificamente para o curso. O jeito que vai ser feito a curricularização em cada unidade ou na própria instituição como um todo, isso tinha que passar necessariamente por um debate. Eu imagino que é um pouco do que nós estamos fazendo aqui hoje, que a gente está começando aqui hoje, ou se vocês já fizeram antes, eu não sei, mas tem que passar por um debate para determinar o grau de flexibilidade. Se a instituição, se tem que determinar que tem que ser disciplina para todo mundo e é só disciplina, né, mas espera-se que tenha sido discutido isso e que essa tenha sido a melhor forma encontrada dentro das opções. Não, perfeito. Até para te contextualizar, assim, nossa discussão, ela acabou, assim, não acontecendo digamos assim, no período ali de 2018, 2019, certo? E acabou sendo implementada em alguns cursos, né? Ou seja, foi colocado curricularização em PPCs, sem ao menos nós termos discutido a questão de regulamentação interna. Aí, no ano passado, nós puxamos uma discussão, fizemos uma prévia, né, e colocamos, né, digamos, em vigência uma regulamentação inicial. E seguimos os debates. Então, assim, a gente agora vem para uma etapa onde o pessoal está começando a ter que desenvolver as ações. E é o que a gente fala desde o começo, né? Essa regulamentação inicial, ela
não é eterna, né? Ou seja, se precisar ajustar, a gente vai ajustar, né? E quanto mais aberta ela for, ou seja, quanto mais possibilidades ela der, né, melhor. Que ela não engesse, né, para que todo mundo obrigatoriamente tenha que fazer só de um jeito, né? Então essa foi a linha que a gente acabou seguindo. O Gabriel tinha levantado a mão, Gabriel, você quer complementar aí? Não, Helder. Boa tarde, professor Edson. Não, era isso mesmo, era essa dúvida, porque estou na coordenação do curso, né, de licenciatura em Ciências Biológicas aqui do campus Uberaba, e a gente começou a discutir de modo bem embrionário mesmo, né? Mas essa questão, esse terceiro modelo de um projeto guarda-chuva, né, abrangendo outros, seria um mais viável, né? Parece, né? A gente tem que retomar as conversas ali. Aí eu fiquei nessa dúvida, se tinha que ser uma proposta do campus, né, ou cada curso poderia, né, fazer da sua forma, né, que achar melhor ali para o curso. Mas foi tudo respondido. Obrigado. Beleza. Daí tem que ver com o Helder mesmo, se dá para ser assim ou dá para ser de outro jeito. Dá para ser tranquilo. Não, porque, como eu falei, vai depender, né, da regulamentação da instituição. Se a instituição coloca de forma flexível, daí sim, Isso é uma questão podem ser desenvolvidos. E é uma questão até importante, Edson, porque assim, você tem uma vivência da universidade, né, que na universidade o programa de extensão ele é muito mais comum do que no IFTM, por exemplo. Né? O instituto como um todo, ele é uma instituição em que a extensão, ela, querendo ou não, ela é mais novidade, certo? E o desenvolvimento de programas, então, ele é super pouco aproveitado. Né? Então, por exemplo, eu venho do IFSU Rio Grandense, né? Então, lá em Pelotas, nós montamos um núcleo, isso em 2010, 2009, e esse núcleo virou um programa. E é um programa que virou mestrado e está com doutorado na boca, que é um programa que desenvolve ações não só de extensão, mas ensino, pesquisa e extensão, tá? Então, assim, é um programa fantástico. E acaba, então, que é uma vivência, né? A gente vai, aos poucos, conseguindo fazer acontecer. Mudando um pouco aqui, tem um questionamento do Ellison, né? Que ele coloca aqui uma pergunta direcionada a você. Como que a UF tem trabalhado a questão da curricularização da extensão na pós-graduação? E aí ele ainda estipula aqui a questão desse estricto senso. Certo? Então, teria algum exemplo pontual para falar? Não tenho. Não, assim, não é obrigado, né? Então, as pós-graduações ali na UF, pelo que eu tenho participado, eu não participo do conselho de pós-graduação. Eu não sou coordenador de pós-graduação, e isso acaba que eu não conheço muitos outros cursos de pós-graduação. Mas na economia e nas relações internacionais, que nós temos na economia mestrado, doutorado, e nas RI nós temos apenas mestrado, o assunto apenas foi tratado. Né? Eles foi tratado assim, existe uma demanda. Mas como ele não é obrigatório e como a pós-graduação ela demanda uma série de outros compromissos, tanto por parte de professores que têm lá a obrigação de publicar com frequência para manter a nota do programa alto, e os alunos que têm que publicar, se não artigos, se não apenas os artigos, também a sua própria tese, desenvolver uma pesquisa, não foi colocado nem pelo Conselho Nacional de Educação, nem pela própria UFO, a obrigação que as pós-graduações têm que desenvolver extensão. Há uma recomendação, né? Seria bom se fizesse, seria bom se a pós-graduação saísse da universidade e fosse para a comunidade, seria muito interessante, levasse suas pesquisas, apresentasse, tentasse implementar algum programa transformador, mas até então acho que a compreensão que se tem, tanto dos programas quanto da própria instituição, é que as demandas da pós são diferentes, são bem mais intensas do que na graduação. Aí você imagina, eu não sei se o Ellison é coordenador de alguma pós-graduação, especialização, mestrado ou doutorado, eu imagino o aluno que já tem que cumprir uma série de disciplinas, tem que fazer a dissertação ou tese, e além disso vai ter que participar de um programa que vai tomar um bom tempo. Isso acaba implicando lá na frente em atrasos na entrega de dissertação, tese, no seu produto final, né, no produto final da própria pós-graduação. Então, eu acho que é por esse motivo, por essa razão, que eles tentaram distinguir aqui pesquisa, que é um negócio muito específico das pós-graduações, da necessidade da curricularização da extensão para as graduações. Então,
até pode existir projetos de intervenção em outros cursos que não esses dois que eu mencionei para vocês, tanto da economia quanto das RI. Mas eu desconheço, né, essa intervenção sistemática por parte de outros programas. Perfeito. Bom, vamos caminhando aí para o final, Edson, para a gente não ultrapassar muito o horário de 15h30, 15h40 no máximo. O Ângelo, você quer comentar aqui a sua pergunta? Que eu não sei em que contexto que ela está agora. Ele pergunta como fica a carga horária normal. Seria baseado em quê? Na questão dos 10%? Questão em relação à carga horária atual? Boa tarde. Boa tarde. O meu comentário é porque estava aquela discussão lá, naquele momento, falando que poderia utilizar a disciplina para fazer a questão das atividades complementares. Aí eu fiz a pergunta, mas em relação à carga horária da disciplina, aí fiquei em dúvida nessa situação, se não vai interferir. Tá, eu estou tentando aqui ver no contexto. Existem disciplinas teóricas e existem disciplinas com carga horária prática. Algumas universidades, né, algumas instituições têm feito o seguinte: pegado essa parte da carga horária prática e transformado parte dela em extensão, ou integralmente. Isso acontece em cursos que a carga horária prática oferecida já é muito superior à carga horária prática exigida pela área. Então, sei lá, pega medicina que demanda lá 1.000 horas. Eu estou chutando, eu não sei. Mas daí o curso de medicina da Universidade X ou da instituição X lá oferece 2.000 horas de carga horária prática. Exige isso do aluno no seu currículo. O que eles vão fazer? Pegar o mínimo exigido, que é as 1.000, e essa outra parte, que já era oferecido como extra. Normalmente, carga horária prática, nesses casos, né, participação, acompanhamento, no caso da medicina específico, acompanhamento em hospital, que o aluno tem que ter essa carga horária prática, afinal, formar um médico sem ter tratado um paciente na vida, apenas na teoria, é algo impensável. Então, eles pegam a parte dessa carga horária prática e transformam em extensão. Fica elas por elas, né, mais ou menos equilibrada. Então, a carga horária da extensão, ela vai assumir uma parte da carga horária prática que era extra. Nos casos onde a carga horária prática já é exatamente aquele que é determinado pelas diretrizes curriculares nacionais para o curso em questão, eles vão ampliar, né, a carga horária prática, e essa ampliação vai se chamar atividades curriculares de extensão, ou extensão 1, ou extensão 2, ou qualquer outro nome que eles convencionem ser melhor. Mas que fique bem claro, não mexe na carga horária teórica, e tem daí no outro caso, esse é o segundo caso, né, de disciplinas que tem uma carga horária prática associada a elas e uma parte teórica. No caso de disciplinas de extensão, que é a primeira modalidade, daí ela vai ser voltada integralmente para a extensão. A carga horária da disciplina vai ser registrada como extensão para o aluno. Então, lá ele se matriculou em extensão 1, e a disciplina tem 60 horas, que ele vai ter registrado, então, no seu histórico, 60 horas de atividades curriculares de extensão. Se for necessário, sei lá, 600 horas, ele vai ter que fazer 10 disciplinas de 60 horas para atingir os 10%. Daí vai variar de acordo com os cursos. Mas nesse caso da carga horária prática, não interfere na carga horária teórica, porque há uma conversão da prática, daquela carga horária já reservada para a prática, para a extensão. Não sei se eu me fiz entender. Não, certinho, professor, eu entendi. Muito obrigado. Perfeito. Edson, obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o professor Rui, está aí conosco, nosso professor de Extensão e Cultura. Sim. Boa tarde, gente. Boa tarde, Edson. Boa tarde. Tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Agradeço aí a gentileza sua de ter aceito o nosso convite. Agradeço ao Helder por sempre trazer aí as questões tão relevantes vinculadas à extensão. Edson, eu confesso para você e para os demais colegas que estão aqui na sala, servidores envolvidos na extensão, sejam coordenadores de curso ou não, que a reforma que mais eu gostaria que de fato acontecesse, além dessas estruturais que nós estamos conversando aqui agora, essas possibilidades de projeto, programa, enfim, curso, evento, enfim, que eu digo que são questões estruturais,
é uma reforma cultural, né, de envolvimento, se eu posso dizer assim, naquela ideia de que a extensão seja tão importante quanto o ensino, né? Nós estamos aí a passos largos da gente em busca desse objetivo, né? Nós tivemos aí a resolução, se não me falha a memória, 156, Helder, que fomos aprovada agora no Consup, que trata da política institucional de extensão, né? Entender que o meu sonho, de fato, da reforma é no envolvimento, de fato, né? Ela vai estar ali na matriz curricular? Vai estar em várias unidades curriculares? Vai, isso é questão de tempo, daqui uns dias, aí, uns meses, anos, o país inteiro vai ter extensão em suas matrizes curriculares, isso é fato, né? A forma de como isso vai estar, pouco importa, mas eu acho que a execução em si, o envolvimento, que isso realmente me incomoda, viu, Edson? Eu confesso para vocês, eu estou lá no FOPROEST brigando, no bom sentido, com os colegas, para fazer com que esses 12 anos de nossa existência pós-lei de criação dos institutos, paremos com essa coisa de que a extensão é uma coisa nova, sabe? Embora ela é de fato, né? Nós somos novos, né, na educação, redemocratização, enfim. Mas a extensão, ela é milenar. Em 1931, a gente já falava em extensão. Obviamente que vocês, nossas primas ricas, universidades federais, têm um valor orçamentário fantástico, né? Que a gente não pode desprezar, né? Mas, de fato, a gente, enquanto instituições da rede, né, seja Instituto, Cefet, Colégio Dom Pedro II, de fato, a gente precisa que os nossos estudantes tenham esse entendimento que a extensão ela é tão importante quanto o ensino, né? Todo mundo já sabe disso na parte teórica, institucionalidade, ensino, pesquisa e extensão, mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Então, minha inquietação, para finalizar aqui, é essa, que a reforma que a gente, de fato, tivesse fosse mental, né, de envolvimento, né? O resto é consequência, questão de tempo. Então, agradeço, meu querido, viu, mais uma vez aí pela sua gentileza, né? Eu sei que essa parceria não foi a primeira, mas não vai ser a última, né? Ainda mais com a sua esposa sendo parceira nossa aqui, servidora do Instituto. Então, eu sei que a gente tem muito para caminhar ainda. Então, um grande abraço aí para você, para os colegas que estão participando aí. Parabenizo, porque é um assunto muito relevante para a gente e precisa ser amadurecido o mais rápido possível. Tá ok? Um abração. Obrigado, Helder. Falou, obrigado. Parabéns aí pelo envolvimento seu, cara. Beleza. Edson, fica à vontade aí, se quiser fazer um encerramento. Eu queria pegar aqui o gancho da fala do professor Rui. Eu acho que sim, preciso de uma reforma cultural. Eu não sei se eu iniciei a conversa hoje aqui com vocês dizendo isso, mas a extensão sempre foi o chamado primo pobre da universidade e das instituições de ensino superior como um todo. É sempre a prioridade era sempre o ensino, a pesquisa, e a extensão entrava naquilo que eu mencionei antes, que o que não eram essas duas categorias era jogado lá na extensão. Então, sempre foi visto de uma forma muito polissêmica, para não dizer uma palavra mais pejorativa a respeito. Era chamado do primo pobre. Né? O que não dá para fazer nos dois, joga-se para a extensão. Então, acho que tem que ser, sim, uma reforma. Nós temos que pensar a extensão como um dos 3 pilares, digamos, do ensino superior brasileiro, mas também não podemos esquecer que isso vem junto com um programa, um projeto maior, governamental, de incentivo, de estímulo, de criação de infraestrutura para que isso possa acontecer. A gente precisa desses orçamentos, a gente precisa também de regulamentação por parte do governo federal, e nós vivemos, infelizmente, nos últimos anos, essa política de cortes sistemáticos, de redução, ou não sei se é corte ou se é contingência, usando os conceitos do antigo ministro da Educação. Ele sempre diz, não é corte, é contingência, mas para a gente não fazia muita diferença, porque nunca vinha o que era prometido, o que era planejado para o orçamento daquele ano. Então,
a gente precisa dessa estrutura para garantir a execução efetiva da extensão fora da universidade, porque é algo bastante, embora já se discuta a extensão há bastante tempo, né? Uma outra parte desse artigo que não está publicada é uma história da extensão, que eu pretendo publicar futuramente, mas embora a gente discuta há bastante tempo, já tem um século de discussão sobre extensão no ensino superior, a gente vê também que ao longo desse um século, sempre a estrutura que era necessária foi negada ou foi limitada. Então, eu também entendo, o professor Rui, não sei se o professor Rui ainda continua nos ouvindo. Estou aqui te ouvindo. Que a parte da reforma cultural, ela impulsiona a outra, ou seja, fazer primeiro e exigir depois. Essa é uma consequência também. A gente pode iniciar, e eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, iniciando a discussão e dizendo, esse é o projeto, né? Essa é a inovação que nos foi recomendada pela legislação nacional, que nos foi recomendada não, que nos foi determinada pela legislação federal. Portanto, precisamos de recursos, precisamos de uma infraestrutura, precisamos, por exemplo, de estímulo à extensão, tanto para a progressão dos professores, para o envolvimento dos alunos, para a publicação. Daí vem outro ponto aqui que eu me deparo sempre que eu pesquiso isso, inclusive no caso desse artigo, quando a gente pesquisa extensão, quando a gente faz extensão e quer demonstrar os resultados, a gente procura as revistas, por exemplo, de extensão que existem no Brasil e que divulgam, fazem essa divulgação. São pouquíssimas as que têm, e as que têm, para aqueles professores que já estão no mestrado ou que precisam de publicar em revista que tem um qualis um pouco melhor, nenhuma delas é B1, né? Todas elas são B2 para baixo. Então, isso, por exemplo, um professor que está no mestrado, ele vai querer divulgar sua ação de extensão, que pode ter sido muito boa, muito inovadora e tudo mais, sendo que não tem uma revista de extensão que consiga também contar pontos para o mestrado, para a instituição da qual ele faz parte. Esse é um ponto importante, né? Então, eu acho que aqui há um esforço, já está nascendo esse esforço, né, professor, para fazer a reforma cultural, que tem que ser articulada a uma reforma também estrutural, como você menciona. Era isso, pessoal. Eu queria agradecer, né? Espero que tenha sido legal para vocês a nossa conversa, e fico à disposição. O meu e-mail está lá no Instituto, é só me escrever, a gente vai conversando. Perfeito, Edson. Muito obrigado, viu? Muito obrigado aí por esse primeiro bate-papo, a gente vai ter outros com certeza. Agradeço aí a todos os presentes que estiveram conosco. Vou encerrando aqui então a nossa gravação.